Esse é mais um vídeo do nosso capítulo 19 do seu material de apoio. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. Nós estamos no capítulo 19, onde a gente vai falar sobre background, sobre imagem de fundo. E aí você pensa assim, caramba, mas um capítulo inteiro só para falar de imagem de fundo? Pois é, existem muitas propriedades, existem algumas configurações que a gente vai aprender e a gente vai um pouquinho além do básico, com centralização vertical de elementos, enfim, a gente vai aprender bastante coisa nesse capítulo. No vídeo anterior, na parte 1, você baixou um pacote com as imagens que a gente vai usar agora, e se você pulou o vídeo anterior porque você fala, não é aula, é só para baixar um negócio, é só para arrumar as coisas. Então, saiba que você perdeu o download de um pacote e que você vai precisar desses arquivos exatamente agora. Vamos direto para o computador e vamos entender um pouco melhor sobre o que a gente vai fazer agora. Antes de dar início à nossa mão na massa aí do curso de HTML, eu tenho um recado do Estudonauta para dar para você. Você é um profissional de tecnologia e tem preconceito contra Linux? Você acha que sistema Linux não vale muita coisa? Ou você já tentou utilizar e teve problemas? Pois saiba que no Estudonauta a gente tem 6 módulos do curso de Linux completamente inéditos, completamente diferentes daquele que a gente tem aqui no curso em vídeo. Aqui no curso em vídeo a gente tem um curso de Linux bem básico, utilizando o Linux Mint. Lá no Estudonauta você tem dicas mais profissionais utilizando o Linux Debian. O curso todo foi gravado pelo professor Ricardo e ele mostra desde o básico do Debian até a criação de um mini servidor para sua casa. Não deixe de acompanhar os cursos do Estudonauta, porque com uma assinatura pequenininha você tem acesso a todos os cursos. E para se tornar aluno, para se tornar aluna, é muito fácil. Acesse agora estudonauta.com ou então acesse o QR Code que está aqui aparecendo na tela. Um grande abraço e boa aula para você! Então, a partir de agora a gente vai aprender a colocar a imagem no fundo. Na aula anterior, a gente baixou esses arquivos aqui. Se você não viu a aula anterior, né? Aí eu sinto muito, você está fugindo daquilo que a gente combinou no início, né? Que é não pular nenhuma aula e fazer todas as atividades. Mas enfim, aqui no exercício 22, a gente já tem uma pasta de imagens e nós vamos criar o documento agora. A forma de acessar daqui para frente não vai ser mais clicar com o botão direito na aula exercício 02 e clicar em editar com Visual Studio Code. A gente agora vai abrir o GitHub Desktop, tá? Ele espera ele fazer a atividade aqui. Aqui no canto você vai escolher o seu repositório. A gente está aqui no repositório de HTML e CSS. Lá do nosso repositório, Professor Guanabara, que a gente criou um perfil, né? Um perfil no GitHub. Uma dica importante, clica aqui em Help e About GitHub e aqui você pode clicar constantemente em Check for Updates, tá? Para você ver se está tudo atualizado. Tá dizendo aqui que eu tenho a última versão, ok, perfeito. Então, para a gente abrir o nosso HTML e CSS, os nossos arquivos, a gente pode clicar aqui em Show in Explorer, para a gente poder abrir a pasta, e a gente também pode clicar aqui em Abrir no Visual Studio Code para editar os nossos códigos. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai editar os códigos, com a diferença de que agora, olha só, não vai aparecer só a nossa pasta do exercício 22. Vai aparecer várias pastas, tá vendo? Vai aparecer tudo. Você abre a pasta de exercícios e clica na pasta do exercício 22, tá? Aqui só tem imagens, então ele vai ficar com o exercício 22 e imagens. Então você clica só no exercício 22, só aqui, no exercício 22, e clica no maisinho para criar um arquivo chamado, vamos chamar de fundo 001.html. Então eu tenho aqui, importante, você vai ter que fechar a pasta de imagens, e o fundo 001 tem que estar aqui do lado de fora, tá? Não coloca esse fundo 001 dentro da pasta de imagens. Vamos dar uma olhada aqui na pasta dos exercícios 22, que exercício 22, tá aqui, o fundo 001 tá aqui e as imagens estão dentro da pasta imagens. Toma cuidado para que seja dessa forma aqui. No código, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar o código base, botar aqui em português do Brasil e vamos botar aqui, teste de imagem de fundo. E nós vamos fazer o seguinte aqui, Aqui no body, eu vou criar 3 divs. Uma div, 2 divs e 3 divs. Só 3 divs, não precisa escrever nada dentro delas. E eu vou botar as 3 com a classe quadrado. Então, vou botar aqui essa div também com a classe quadrado e aqui também com a classe quadrado, tá? Todas as 3 com a mesma classe. A gente já falou isso sobre ter o mesmo nome de classe ou de ID lá no capítulo de caixas, né? No modelo de caixas. E aqui em cima eu vou criar o estilo para essa classe aqui. Então, toda div que tiver a classe quadrado vai ter as seguintes configurações. Vamos colocar aqui, em primeiro, vamos colocar uma borda para ficar 1 pixel solid black, que é solid, né? Isso aqui é um shortcode.
e vamos abrir o fundo. Então ele já criou os três, ó. Os três estão coladinhos aqui, porque eu não coloquei tamanho neles, né? Então vamos colocar tamanho neles aqui. Primeiro vamos arrumar esse aqui desse lado, esse aqui do outro, e tamo lá. Uma borda de 1 pixel sólido. Também vou colocar um width de 300 pixels e um height, uma altura de 300 pixels. Vamos atualizar, tá vendo? Ó, criei 3 divs, tá vendo? 3 divs de 300 por 300. Se eu quiser elas do lado, eu tenho que dar um display inline block. Atualizando, eles estão um do lado do outro. Vou fazer o seguinte aqui também, só frescurinha. Botar um border radius de 10 pixels, tá? E vou colocar um background color, a gente já aprendeu, né? Botar light gray, que é um cinza claro, para ele ficar 3 aqui. Vou dar uma engrossada na borda aqui para 2 pixels. Ok, já estamos com as 3 divs organizadas. A gente aprendeu a colocar fundo de 2 maneiras nos capítulos anteriores. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essas 3 divs têm a mesma classe, mas elas vão ter 3 IDs diferentes. Esse aqui vai ser o meu Q1, quadrado 1. Esse aqui vai ser o ID Q2. E essa daqui vai ter o ID Q3, tá? E vou criar aqui uma configuração para cada div. Uma que tem o ID Q1, outra que tem o ID Q2, a gente aprendeu isso também, né? No capítulo que falou sobre divs, sobre IDs e classes, né? Div Q3. Então eu posso botar aqui de 3 maneiras o meu código. Visualmente não aconteceu nada, porque eu não mandei ainda, mas eu posso, por exemplo, o Q1, a forma de colocar cor, vou colocar aqui background color, vou botar um sky blue, tá vendo? Essa primeira ficou sky blue. Posso colocar uma cor em cada uma delas, mas, por exemplo, no Q2 aqui eu não vou botar um background color, eu vou botar um background image, só que não é uma imagem qualquer, uma imagem que a gente vai gerar. Então eu vou botar aqui em background image um linear gradient, um gradiente linear, to right ou to bottom, para baixo, né? E eu vou mudar de amarelo para laranja. Show! Quando eu atualizar, olha lá, ó, ele fez uma cor, deixa eu mudar aqui de orange para red, para você ver bem mais forte, tá vendo? Então, olha lá, a primeira forma de colocar, cor chapada. A segunda forma de colocar, degradê, utilizando o background image, a propriedade background image, com a função linear gradient. Faz isso, né, porque a gente já fez isso anteriormente, mas o que mais importa aqui é eu colocar uma imagem de fundo aqui. Imagens de fundo eu tenho aqui, ó. Dentro da pasta imagens eu tenho várias. Então, por exemplo, se eu quiser aqui que o meu Q3 tenha um background image, e aí, para eu carregar uma imagem, eu vou utilizar a função URL, ou URL. Então, quando eu boto aqui URL e entre aspas simples ou duplas, eu coloco o caminho, então eu vou botar aqui, ó, dentro de imagens, barra, e o nome do arquivo aqui. Vou botar aqui esse daqui, pattern 001.png. É só olhar aqui do lado, tá? Infelizmente não funciona o Ctrl espaço nessa versão. Pode ser que mais pra frente no Visual Studio Code ele aceite, mas por enquanto dentro de URL ele não consegue puxar os caminhos, infelizmente. Aí tá lá, ó. Isso daqui não é uma imagem. Se você perceber aqui, existe uma divisão, por quê? A imagem em si, ó, deixa eu te mostrar. Essa imagem pattern 001, ela é muito pequenininha, tá vendo? Ela é pequenininha. Então o que ela fez aqui foi o seguinte, ó. Vou pedir pro meu editor tirar minha cabeça aqui de cima, por favor. Se você olhar aqui, ó, com atenção, tem uma divisão aqui, bem pequenininha, parece um jogo da velha. Ah, não sei se você tá conseguindo ver, ó. Deixa eu dar zoom que agora você vai conseguir. Agora acho que você consegue, né? Então, ó, tem uma linhazinha aqui, bem discreta, não sei se tá dando pra capturar. Eu aqui tô vendo claramente. Basicamente ele fez tipo um papel de parede. Se você tiver uma imagem, por exemplo, essa wallpaper 001, ela é muito maior. Não, a 001 não. A 002, ela é muito maior do que essa caixinha. Se a gente vier aqui no código e no lugar de pattern 001, eu botar o wallpaper 002 .png, não, o wallpaper 002 é .jpg, tá? Então, vamos botar aqui, JPG. Tem que tomar cuidado com isso. Na hora que você atualizar, olha isso. Ele não conseguiu mostrar o tamanho todo, mas ele colocou lá como imagem de fundo. Importante que é o seguinte, essa imagem aqui, ela tipicamente, como eu falei no vídeo anterior, ela não faz parte do seu conteúdo em si. Ela é simplesmente uma imagem que está sendo exibida sem sentido semântico. Ela tem um sentido visual, ela tem um sentido de design, tá? Que fique bem claro aí. Eu vou deixar o pattern
003.png, que é um arquivo que eu também tenho, tá vendo? Que são as florezinhas. Então, basicamente, olha só, o que a gente aprendeu agora. 3 maneiras de configurar o fundo. Vou deixar até eles aqui, ó. A primeira maneira, que é o background color, que a gente já viu já há bastante tempo, inclusive aprendemos lá no capítulo de cores a utilizar códigos de cores e tal. Estou usando nomes aqui para ficar mais simples, mas você pode a qualquer momento personalizar. A gente aprendeu isso nos capítulos anteriores. No Q2, que é essa daqui, a gente fez um degradê linear gradient, e aqui no Div 3 nós também utilizamos a mesma propriedade, ó, background image, aqui e aqui. É a mesma propriedade, tá vendo? Tanto no Q2 quanto no Q3 eu usei a mesma propriedade, só que aqui eu usei a função linear gradient e aqui eu usei, nessa terceira, eu usei a função URL, né? A URL. Beleza? E aí o que eu preciso que você faça nesse exato momento? Treine, teste, treina muito na sua casa. Para encerrar essa aula, eu vou te dar uma outra dica, ó. Você também pode aplicar o fundo aqui, ó, body. Você pode, no corpo da tua página, aplicar, por exemplo, um background image, que é a URL, que é esse cara aqui, ó, wallpaper 001. Então, eu vou botar aqui, ó. Se você só botar, ó, wallpaper 001.png, ele não vai funcionar. Você fala, ah, não, tá com defeito. Não, esse wallpaper 001 tá dentro da pasta imagens. Então você tem que botar imagens/wallpaper. Se por acaso você tá testando, tá treinando, como faz isso daqui, testando fazer isso daqui, e até agora não funcionou nenhuma delas, ou se não funcionou a florzinha aqui, é sinal de que você não botou a URL correta. Ó, já errei aqui de novo. O wallpaper não é 001.png. Se eu atualizar, ó, não funcionou. Por quê? Porque o nome do arquivo é wallpaper 001.jpg. Então, vou botar aqui, ó, JPG. Atualizando, tá? Não se faz um site do zero, criando todos os comandos e fazendo funcionar só quando você termina. Faz uma declaração, vê se essa declaração funcionou. Faz mais uma, 2 declarações, vê se ela está funcionando. Nenhum desenvolvedor do mundo escreve 300 linhas, roda e funciona de primeira. Primeiro que um bom programador nunca vai digitar 300 linhas antes de testar. Então ele vai digitando, testando, digitando, testando, para ver se o software está funcionando corretamente. Aqui no nosso caso, uma página. Tá vendo aqui? Então, ó, aplicou-se um background à minha imagem, certo? Então, basicamente, todo elemento de caixa, todo elemento visual que funciona como uma caixa, que a gente viu nos capítulos anteriores, podem receber uma imagem de fundo. E essa imagem de fundo é feita através da declaração background image com a função URL, para poder carregar essa imagem. E a imagem sempre é carregada por padrão no seu tamanho total. Por exemplo, esse quadro de cortiça aqui, ele não é uma imagem só não, tá? Na verdade, ele é uma imagem, só que ele não é desse tamanho, ele está sendo copiado. Eu tive o cuidado de pegar algumas imagens que pudessem ser repetidas lateralmente e formar um fundo bonitinho. Por isso que você baixou um pacote lá no início. Se você utilizar qualquer outra imagem que você tenha baixado na internet e tudo mais, provavelmente você vai perceber que tem uma do lado da outra. Depois a gente vai perceber que existe uma do lado da outra quando a gente for avançando nesse capítulo. O que eu preciso que você faça agora é esse exercício aqui. Não fica bonito, não fica prático, não é um site, não é um clone de um aplicativo, mas você está aprendendo a aplicar imagens de fundo. Outra coisa muito importante, muito cuidado com o tamanho dessa imagem. Eu não digo tamanho físico não, né? Largura e altura da imagem. Eu digo do tamanho do arquivo. Se você trabalhar com imagens em resolução muito alta, o seu site vai acabar ficando bem lento. Então tenta trabalhar aí o tamanho da imagem, a resolução dela, o tamanho físico do arquivo, e a gente falou sobre isso no capítulo 6 do nosso curso. Então, se você, por acaso achou que não era interessante falar sobre tamanho de imagem, direitos autorais de imagem, saiba que está tudo explicadinho lá no capítulo 6 do nosso material. É só você voltar e assistir todos os vídeos. Pode ser que você tenha visto há bastante tempo aí e tenha esquecido isso. Mas eu te ensinei como utilizar o GIMP para poder redimensionar uma imagem, mudar a resolução dela para que a imagem fique visualmente bonita, mas que isso não pese no seu site, não torne seu site lento, porque sites lentos não são valorizados por mecanismos de busca como o Google, por exemplo. Então é uma dica muito importante, talvez você esteja achando que é besteira, mas vai por mim, não é.
Não sei se você reparou, mas em todos os recados que eu estou fazendo aqui, todas as minhas aparições dentro desse novo módulo aqui do curso de HTML, eu estou utilizando essa máquina poderosa aqui, ó. Na verdade, eu vim te dar uma dica. Se você estiver precisando de uma máquina para aprender programação, para rodar todas as ferramentas e de quebra, nas horas vagas, dar aquela jogadinha, aqui ó, VivoBook 15 polegadas da ASUS. Esse modelo que eu tô aqui, ele tem processador de 11ª geração, um i7 de 11ª geração, 16 GB de memória, um SSD ultra rápido, padrão NVMe, e tem duas placas de vídeo, uma integrada na máquina e outra dedicada com 2 GB de memória. Então essa é uma máquina perfeita para você aprender muito, trabalhar, estudar e também jogar. Para maiores informações sobre essa senhora máquina aqui, você pode acessar em 2 sites, o vivobook.com.br ou aprendacomasus.com.br. Eu me despeço por aqui e no próximo vídeo nós vamos aprender mais algumas dicas, mais alguns recursos com aplicação de imagens em fundo de caixa. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.